Você está muito nervoso? Não? Então está bom. Vamos começar. Então vamos apresentar o nosso convidado, que apesar de não precisar de apresentações, vamos falar um pouquinho sobre ele. Mais do que uma grande estrela do cenário pop, ele moldou o estilo dos musicais nos anos 70 e 80. A cultura norte-americana nunca mais foi a mesma, sendo ele um dos principais culpados por isso. E que culpa boa, hein? O grande Michael Jackson começou a sua carreira de cantor e dançarino desde bem cedo, chegando a ser líder do grupo Jackson 5 com apenas 11 anos de idade. No entanto, assim como outras hipercelebridades, ele não ficou imune de polêmicas. Para ser bem sincero, Michael Jackson é um dos artistas mais controversos de todos os tempos. Os jornais do mundo inteiro não perdiam a oportunidade de expor sua vida privada. No entanto, existem alguns detalhes que nem os paparazzi conseguiram descobrir. Todos nós guardamos segredinhos sobre a nossa vida e de outras pessoas. Michael Jackson não é uma exceção da regra. Você sabe o que o rei do pop escondia dos holofotes? Olá, eu sou Ivan Lima e a partir de agora vou contar algumas curiosidades que não são fáceis de acessar por aí. Algumas você até pode conhecer por alto, mas outras não são tão famosas assim. Preparado? Separe a sua pipoca e acompanhe a lista comigo. Problemas capilares. Quando a gente fala sobre Michael Jackson, qual a primeira imagem que vem na sua cabeça? Você associa ele com seus cabelos longos? Porque à medida que os anos passavam, o cantor era visto com as suas madeixas cada vez mais compridas. Pois é. No entanto, você sabia que ele começou a usar perucas a partir de 1984? E não foi à toa. Michael tinha suas razões para fazer isso. Deixa eu te contar uma historinha que não se escuta muito por aí. Enquanto filmava um comercial para a Pepsi, que mais parecia uma apresentação ao vivo, Michael sofreu um acidente envolvendo fogo e explosões. Ninguém ficou sabendo disso na época, mas a revista Us Weekly vazou a história em 2009. Durante a sexta tomada das gravações, a explosão começou mais cedo do que o normal. O show de pirotecnia tinha prazo para começar, mas, por algum motivo, tudo deu muito errado. Michael Jackson estava bem próximo do fogo e acabou sendo consumido por ele. Por sorte do momento, o cantor acabou escapando da explosão e continuou gravando como se nada tivesse acontecido. Acontece que o seu cabelo pegou fogo e ele só foi reparar bem depois. Os membros da equipe fizeram o possível para ajudá-lo, mas os danos foram irreversíveis. Ele sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau no rosto e no couro cabeludo. Michael Jackson não queria lidar diretamente com a situação. Por isso, tentou encontrar alguma alternativa para não expor o que tinha acontecido. O cantor tatuou a linha do cabelo na testa e passou a usar peruca para complementar o pouco volume de cabelo. As filmagens do incidente permaneceram em segredo durante incríveis 25 anos. No entanto, a revista Us Weekly vazou as imagens em 2009, mesmo com a Pepsi tendo reprovado a atitude. De qualquer forma, o acidente foi exposto ao público e não tinha mais volta. Você sabia disso? Homem-Aranha, Professor Xavier ou Rei do Pop? Esse segredo não é tão segredo assim, porque muitos fãs de Marvel e do Homem-Aranha ficaram sabendo disso na época. Afinal, os fãs estão por dentro de tudo. No entanto, quem não verifica curiosidades do mundo Marvel provavelmente não sabe. Sabia que Michael Jackson tinha uma obsessão saudável pela Marvel Comics? Quer dizer, saudável eu não sei. Daí é você quem diz. Não vou fazer juízo de valor, não é mesmo? No final dos anos 90, o cantor tentou comprar a editora norte-americana, mas não deu muito certo. Na época, a Marvel Comics passava por profundas crises financeiras.
Sua intenção era de produzir um filme para o Homem-Aranha. Olha só. Era meio que um sonho que o cantor nutria desde muito tempo. Com a possível falência da editora, ele poderia finalmente realizá-lo. E não é só isso, hein? Michael Jackson queria estrelar o filme como o protagonista. É isso mesmo. O cantor cogitou ser o Peter Parker das telonas. Infelizmente, para ele, as negociações não foram bem-sucedidas. O longa-metragem passou pelas mãos do diretor Sam Raimi, que produziu a primeira trilogia dos filmes. Tivemos que nos contentar com Tobey Maguire no papel de nosso aracnídeo favorito. Já imaginou se as negociações dessem certo? Como seria um filme do Homem-Aranha tendo Michael Jackson como protagonista? Você já parou para pensar nisso? Só que ele não ficou muito feliz por não ter dado certo. Quando soube que a saga do X-Men ganharia versões para o cinema, Michael também não pensou duas vezes. O cantor tentou de tudo para conseguir o papel do professor Xavier, mas não foi selecionado. Patrick Stewart acabou ficando com o papel e nós já sabemos como ele se saiu no desafio. E eu, sinceramente, não sei quem poderia ter feito um trabalho melhor. Bom, mas fica aí a curiosidade, né? O chimpanzé Bubbles queria se matar? Como? Bom, Michael Jackson era uma pessoa fascinada pelas coisas da vida, como já deu para perceber. Era um homem cheio de sonhos não realizados. No entanto, um deles foi possível de alcançar. O cantor, por livre e espontânea vontade, comprou um chimpanzé que vivia numa instalação de pesquisa no Texas. O animal, que foi nomeado de Bubbles, ficava no colo do cantor durante grande parte do tempo. Michael Jackson fazia várias aparições em eventos públicos e adivinha, estava lá o chimpanzé do seu lado. E isso desde o início dos anos 80. É claro que a imprensa se aproveitou da oportunidade para criar suposições entre Bubble e Michael Jackson. Algumas podem ser verdade, mas outras não foram confirmadas oficialmente. Diziam que o chimpanzé dormia num berço, comia na mesa de jantar e usava o banheiro feito para humanos. Há boatos de que o cantor chegou a ensiná-lo a fazer o moonwalk. No entanto, ao passar do tempo, Bubble foi se tornando cada vez mais agressivo e resistente. Era hora de Michael Jackson abandonar o grande companheiro. O novo lar de Bubble, um grande santuário. Só que o rumor mais absurdo envolve a tentativa de suicídio do animal. Em 2003, surgiu uma história bizarra de que Bubble tinha tentado se matar e foi encaminhado para o hospital. A situação era de emergência. De qualquer forma, o chimpanzé teria resistido à morte e nada trágico chegou a acontecer. Os mistérios envolvendo sua morte. 25 de junho de 2009, Michael Jackson infelizmente morreu de parada cardíaca aos 50 anos de idade. Prestes a realizar a sua turnê de retorno, o cantor não teve oportunidade de ver o projeto se concretizar. Muitas pessoas ficaram chocadas com a tragédia e nada podia ser feito para trazê-lo de volta. O que ficou foi o seu legado na música e na cultura pop. A família Jackson realizou um funeral privado em 3 de setembro de 2009 na Califórnia. Somente os familiares diretos e outras 200 pessoas foram convidadas. Entre os presentes estavam a ex-mulher de Jackson, Liz Marie Presley e a atriz Elizabeth Taylor. Mas, como era de se esperar, a sua morte não passou despercebida pela mídia. As verdadeiras causas da tragédia começaram a passar por um furacão de hipóteses. Alguém poderia ter assassinado o rei do pop? Ou melhor, Michael Jackson realmente havia morrido? Em fevereiro de 2010, uma autópsia revelou que a causa da morte do cantor estava ligada com intoxicação aguda. A mistura de Propofol com vários medicamentos prescritos foi fatal para ele. Depois de algum tempo, investigadores trouxeram mais controvérsias para o caso. O médico do cantor, que se chama Conrad Murray,
não estava licenciado para prescrever a maioria dos remédios controlados. Pelo menos, não na Califórnia. Além disso, alguns cuidados não foram tomados da maneira que deveriam. A morte de Michael Jackson acabou sendo considerada um homicídio não intencional, chegando a custar 4 anos de prisão para Murray. Ao longo de todo o processo de julgamento, imagens do corpo do cantor foram expostas para o júri. Seu cadáver sem roupa estava praticamente irreconhecível nas fotografias da autópsia. Alguns chegaram a achar que aquele não era, de fato, o corpo de Michael Jackson. Claro que isso tudo não passa de teoria da conspiração, que é o que mais tem por aí. No entanto, é interessante perceber que a hipótese foi e ainda é levantada pela mídia, por fãs e por conspiracionistas. Michael Jackson se tornou um fenômeno midiático a partir dos anos 80, na mesma época que a sua pele começou a clarear. Os tabloides norte-americanos e internacionais levantaram várias hipóteses envolvendo o cantor e o medo de envelhecimento. O que não sabem é que algumas dessas teorias foram criadas pelo próprio Michael Jackson. Uma das primeiras fábulas surgiu em 1986. Aparentemente, o cantor estava passando um tempo numa câmara hiperbárica oxigenada. E qual seria a intenção em fazer isso? Desafiar os limites do envelhecimento ou buscar a imortalidade? Algo nesse sentido. Para a tristeza dos tabloides, foi o próprio cantor quem vazou a informação falsa para Deus e o mundo. Quem imaginaria uma coisa dessas, não é mesmo? O cantor chegou a comentar sobre os rumores com o biógrafo G. Randy Taraborelli. Abre aspas. Por que não dizer às pessoas que sou um alienígena de Marte? Diga a eles que como galinhas vivas e faço uma dança de voodoo à meia-noite. Eles vão acreditar no que você diz, porque você é um repórter. Mas se eu, Michael Jackson, dissesse sou um alienígena de Marte e como galinhas vivas e faço uma dança de voodoo à meia-noite, as pessoas diriam, cara, que Michael Jackson é louco, ele está doido mesmo. Você não pode acreditar em uma única palavra que sai da boca dele. Fecha aspas. Bom, então eu vou ficando por aqui. Obrigado por me acompanhar até o final do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo. Um grande abraço e nos vemos em breve. Valeu? Tchau!